atitudes erradas e pecaminosas que você pensava. Se você se inclinar para a voz do Espírito, é verdade, o Espírito Santo vai te guiar, porque uma vida no Espírito é diferente. Paulo vai mostrar o fruto do Espírito e as obras da carne. Parece que está fugindo, mas eu tive que falar para você entender. Ela tinha uma atitude de quê? De ser sempre muito afoita. Agora no capítulo de número 11 do Evangelho de João, o texto bíblico vai falar que Jesus estava com seus discípulos, e diz o texto de João, capítulo de número 11, diz assim o texto: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e de sua irmã Maria. Pode ver que todas as vezes vai falar primeiro o nome de Marta. Por quê? Marta era mais velha. Por quê? Marta era responsável pelaquela casa, ela era dona da casa. Estava enfermo Lázaro de Betânia, aldeia de Marta e de sua irmã Maria. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés, enxugado seus cabelos, com unguento, e enxugado com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Se nós lermos aqui no Evangelho de João, vai acontecer isso também no Evangelho de João. Por quê? Maria vai ser conhecida como uma adoradora. Todas as vezes que mostra Maria na Bíblia, ela vai para os pés de Jesus. Ela já tinha o hábito de reconhecer a autoridade de Jesus e se prostrar para Jesus e adorar a Jesus. E a adoração vem de uma das conotações do hebraico, que é o termo rahá, porque o hebraico se escreve C com H, e o C e o H significa R. Então o termo é shachar, só que o original é rahá, que uma das conotações é o ato de dar, é o ato de entregar. Então a primeira menção, ela vai quando Jesus está na casa de Simão, e diz o texto que Simão era o leproso. Jesus está ali sentado, ela entra e vai para os pés de Jesus, e ela começa ali nos pés de Jesus chorar, e a Bíblia diz que as suas lágrimas lavaram os pés de Jesus, e com o seu cabelo ela seca. Ali ela entendeu que ela chamou a primeira vez a atenção de Jesus, porque ela teve a iniciativa de ir até Jesus. Agora no capítulo de número 11, capítulo de número 4 de Lucas, capítulo 10, versículo 38 de Lucas, Jesus vai até ela, porque primeiro ela adorou, primeiro ela mostrou para Jesus, primeiro ela chamou, agora Jesus vai até ela, e quando Jesus vai até ela, ela se inclina novamente, senta para ouvir a Jesus. Agora no capítulo 11 de João, diz o texto bíblico: mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer, versículo 3: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do homem seja glorificado. Ora, Jesus amava sempre primeiro Marta, a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez à Judeia. E disseram-lhe: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, tornará para lá? Presta bem atenção, Jesus, ele disse: vamos para lá. Só que o primeiro que vai questionar é quem? É Tomé. Ele vai falar: Senhor, os judeus queriam te matar, te apedrejar, e agora o senhor quer ir para lá? Ele: vamos para lá. Por quê? Essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para a glória de Deus. A Bíblia vai falar que Jesus amava a Marta. Jesus amava. Por que Marta? Porque Marta estava mais focada nas coisas materiais. Então Jesus sempre vai ter mais preocupação. Você já observou, irmãos, que tem pessoas que Deus vive falando, fala em revelação, vive falando por intermédio do líder, vive falando por intermédio do pastor, vive falando por intermédio da líder da mocidade, do líder da mocidade, da líder das irmãs. Por quê? Porque já identificou, teve um apontamento com as preocupações seculares. E tem outras pessoas que elas estão, parece que deixadas de lado, mas não estão deixadas de lado. É que a própria liderança entendeu que o quê? Que essas pessoas já estão mais conectadas com a vontade de Deus, e sabe que essas pessoas é como se fossem previsíveis, né? Essa pessoa está firme, está buscando, está orando, e Jesus sabia. Por isso que o Evangelho vai falar de João que ele amava a Marta. Por quê? Marta estava mais offline, dizendo uma expressão comum, enquanto Maria estava sempre desejosa de Jesus.
Jesus, Marta estava mais offline. Diz o texto bíblico que agora as duas, elas mandam falar: olha, o nosso amigo, seu amigo, nosso irmão, ele está para morrer, ele está doente. E diz a Bíblia que Jesus, ele fica mais 2 dias, e vai falar o texto bíblico, que ele vai virar para os discípulos e vai falar: o nosso amigo está dormindo. Aí eles vão falar: se está dormindo, está seguro, está tudo bem. Ele não, ele esclarece: o nosso amigo está morto. Diz o texto bíblico que agora ele fala: mas eu vou para lá para vê-los. Diz o texto que quando Jesus vai se repetir a ação. Agora Maria, ela vai ficar no seu lugar. Por quê? Porque ela não se precipita, porque ela tinha uma vida de intimidade. Marta vai correndo para o lado de Jesus, e ela vai chamar Jesus e vai mandar os discípulos falar: fala para o mestre que eu quero ver, para o Ravi que eu quero vê-lo. Quando Jesus chega, ela fala: mestre, o meu irmão morreu, e já fazia 4 dias quando Jesus chegou. E o interessante é que ele está 4 dias atrasado em uma distância de 3 quilômetros. Se nós olharmos natural, poderia dar um nome dessa mensagem: decepcionados com Jesus. Por quê? Como eu sirvo bem, eu presto minha casa, eu faço alimento, eu presto a minha atenção, o meu tempo, eu me prostro, e quando ele me chama a 3 quilômetros que alguém está para morrer, eu não tomo atitude ou a iniciativa de correr para responder à ansiedade que está me esperando. Jesus continua, porque o que Jesus está esperando para fazer na sua vida vai ser maior do que as suas expectativas que estão sendo esperadas. Jesus sempre ele faz de uma maneira perfeita. Jesus sempre ele faz do melhor. Jesus sempre sabe. Talvez saiu da sua mão, talvez saiu do seu controle, talvez saiu da sua conta, mas entenda, Jesus continua no controle. Jesus não perdeu o controle da sua vida, não perdeu o controle da tua casa, não perdeu o controle da tua saúde, não perdeu o controle do ministério, não perdeu o controle dos teus filhos, não perdeu o controle do teu marido, não perdeu o controle do teu casamento, não perdeu o controle daquilo que ele te entregou, porque ele só faz em cima do que ele já te deu. Aleluia! Jesus agora, eu vou correr aqui para a gente orar, para voltar o telefone para o nosso líder. Presta bem atenção. Jesus agora, isso é uma leitura um pouco extensa, mas eu gosto de ler, porque aí esclarece bem. Diz o texto bíblico, versículo de número 18. Ora, Betânia distava de Jerusalém 15 estádios, ou seja, 3 km. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta, sempre Marta, e a Maria, acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa, irmãos. É isso que muita gente não entende, pastor Eliseu. Nós iremos conhecer um crente quando ele está passando uma privação, quando ele está passando uma dificuldade. Você já viu o crente falar: eu estou desesperado? Não, irmãos, crente não tem desespero, porque 1 de Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É na tempestade que nós vamos ver que tem 3 tipos de pessoas: o otimista, o pessimista e o realista. O otimista, eu vou passar, eu vou para cima, vai dar tudo certo. O pessimista, ele vai mudar de caminho, mas o realista, ele vai preparar as embarcações para passar a tempestade. E o crente, ele prepara a sua embarcação, a sua vida espiritual, para estar na resposta do propósito do Deus que fez os céus e também a terra. Aleluia! Diz o texto bíblico que agora, na leitura que nós temos, versículo 19, muitos tinham ido consolar. Imagina, irmãos, todos tinham ido consolar, e Jesus 4 dias. Era para estar decepcionado, sim ou não? Na nossa ótica de enxergar, por quê? Eu recebi, Lázaro era amigo de Jesus. Nós não estamos falando de um estranho, estamos falando de um amigo. E a Bíblia diz que ama um amigo, e na angústia vai ter o quê? Um irmão. A Bíblia diz que há amigos que são mais chegados do que irmão. Eu amo a Bíblia. Marcos 1:29 diz: cada um que por amor de mim, Jesus falando, perdeu casa, pai, mãe, bens, filhos, família, posses, terá no futuro, não, no presente, perseguição 100 vezes mais, com perseguições, mas vai ter a vida eterna. Às vezes eu fico longe de casa um tempo, longe da minha mãe, longe dos meus filhos, mas sabe o que me consola? É que eu estou no meio dos meus irmãos. E Jesus falou que a minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai.
eu fui para Alagoas ministrar, agora ministramos lá no vice-presidente, o vice-presidente abriu as portas de Alagoas para a gente ministrar. Irmãos, eu estava lá, pastores, eu parecia como se eu estivesse aqui, a comunhão da irmandade, irmãos. Eu não sei como tem pessoas que gostam de ficar ilhado. A melhor coisa é estar junto com esses irmãos, sentindo a presença de Deus. Você tem melhor do que o ouro, do que a prata, você tem a comunhão do Espírito Santo. O mundo deseja e é vazio, mas você está cheio da glória. Crente pode morar embaixo de um viaduto, se ele tiver a presença do Espírito Santo, você vai ver um sorriso no rosto dele. Maria está no lugar, ouvindo pois Marta que Jesus vinha, versículo 20, saiu-lhe ao encontro. Maria porém ficou assentada em casa. Disse pois Marta: Jesus, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que ela está falando com deboche. Ela não está assim falando: Senhor, não, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela fala cobrando, colocando Jesus na parede. Disse, versículo 22, mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele fala isso, e sabe o que eu acho mais bonito? Ele fala: crê tu nisso? Ela: eu creio. E ela era tão, eu disse que, envolvida com as coisas, que aqui ela fala: eu creio, mas na frente nós vamos ver que ela não crê. Entenda, Jesus agora vai para ela, ele manda chamar. Ela fala assim para ela: onde está Maria? Sabe por quê? Porque quem prioriza Jesus, ele conhece e chama pelo nome. Ele vira para ela, que chegou correndo, e fala: onde está Maria? Porque, irmãos, não é quem sai correndo na frente que vai ter a vitória, é quem está no centro da vontade de Deus. Tem muitos mensageiros precipitados, como Aimás. Aimás não tinha uma nova, o filho do rei tinha morrido. Diz o texto bíblico que aí o mensageiro, o sacerdote, estava com 2 mensageiros, e ele falou para um dos mensageiros que era para ir, só que Aimás: não, deixa eu ir, e saiu correndo na frente, e só que ele falou: não vai, porque a mensagem não é boa nova. Não seja um mensageiro de derrota, de fracasso, de miséria. Seja um mensageiro que carregue nos seus lábios a glória e a presença de uma palavra de Deus. Quando Aimás chegou lá, o rei perguntou: e aí, o que aconteceu? Ele: não sei, ficou igual o Chicó, não sei, só sei que foi assim. Aí depois chega o mensageiro e fala que a notícia era ruim. Então carregue, saiba primeiro, tem um tempo para acontecer, tem um tempo para Deus te levantar, tem um tempo para Ele te provar, tem um tempo para Ele te honrar, tem um tempo para Ele te curar, tem um tempo para Ele te tratar, tem um tempo para Ele te levantar, tem um tempo para Ele te abater se você se exaltar. Tudo tem um tempo. Maria, agora, pastor, eu vou concluir. Agora o que acontece? Maria é mandada chamar pelo nome. Sabe por quê? Porque sempre quem priorizar Jesus, ele vai mandar chamar pelo nome. Sempre quem priorizar Jesus, ainda que está lá atrás daqueles tablados, ninguém está vendo, mas está priorizando Jesus, Jesus vai chamar você pelo seu nome, porque Ele te conhece. Diz o texto que ele manda chamar, e agora Maria, que é mandada chamar, vai até ele, e parece que era combinado. Ela fala a mesma coisa, ela vai até Jesus. Diz o versículo de número 27, 28. Dito isso, partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Sabe o que eu entendo aqui? Enquanto Jesus não te chamar, enquanto Jesus não falar, enquanto Jesus não mandar, não toma atitude. Fique adorando nos pés de Jesus. Tem muita gente que sai e quebra a cara porque Jesus não mandou sair. Marta saiu e tomou um carão. Olha, eu quero saber é de Maria. Por quê? Porque Maria estava posicionada. Diz o texto bíblico que ela chega e Jesus, versículo de número 31, vendo pois os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantou, saíram e seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo pois Maria chegado aonde Jesus estava vendo, lançou-se aos seus pés. Quer ter uma vida honrada? Seja igual a samambaia, cresça para baixo. A samambaia, quanto mais ela cresce para baixo, ela é colocada para cima. Todas as vezes que aparece essa mulher, ela já tinha um apontamento na vida dela, para os pés. Sabe o que fala de pés? Prostrar, dependência, humilhação.
Sabe o que fala? Esperança de resposta genuína. Tá tudo difícil. Pastor Leandro Cardoso, está difícil. Então começa a descer para os pés do Senhor Jesus, que Ele vai trazer os resultados que você está esperando. Diz o texto bíblico agora: Jesus, pois, ouvindo, versículo de número 32, tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, porém, quando a viu chorar, também chorando, os judeus que com ela estavam, moveu-se e muito em espírito, e perturbou-se, e disse: aonde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. E o interessante, irmãos, é que tem uma doença, uma enfermidade que chama catalepsia. E essa enfermidade não tinha a ciência de hoje. Por quê? A ciência de hoje, eles tinham o costume de achar, não, tem a catalepsia, em 3 dias, ele pode voltar, em 2 dias, né? Que a pessoa fica como um boneco de cera. Os nervos, os músculos, os olhos, as expressões da face e as expressões do corpo ficam igual um boneco de cera, não tem movimento. Então eles tinham uma cultura que até o segundo dia, essa pessoa poderia ressuscitar. Jesus deixa passar 3 dias, no 4º dia Jesus chega. Sabe por quê? Porque Jesus, ele sabe a hora certa de operar. Talvez você está falando, mas ele está atrasado. Jesus está falando, eu estou chegando na hora certa, eu vou resolver na hora certa, eu vou abrir aquela porta na hora certa, eu vou trazer a provisão na hora certa. Aleluia. Presta bem atenção, pastor, posso 10 minutos só? Presta bem atenção. Jesus agora, ele vê e ele se move. Por quê? Jesus tem sentimento, irmãos. Jesus, ele sente. Por que Jesus veio aqui? Deus antigamente era bicotômico. O céu era bicotômico. O céu só tinha o espírito e o céu tinha o trono. Deus era bicotômico, era espírito e alma. O céu não tinha corpo. O céu não tinha corpo. O céu era bicotômico. É só espírito e só carne. Espírito e alma vivente. O espírito e a alma vivente, não tinha carne. Jesus veio para sentir o que nós sofríamos, para sentir por que nós pecamos, quais são os nossos desejos. Aí quando Jesus morre, ele ressuscita para o céu ser tricotômico como ser humano. É igual um ovo. O doutor Alderino Elcio Rocha, ele escreveu isso em uma das suas apostilas de teologia, que o ser humano era como um ovo. Por quê? O ovo tem a casca, tem a gema. O Deus é como um ovo, é como a casca, a gema e a clara. Então o céu é do mesmo jeito, não tinha corpo, não tinha sentimento. O trono que apareceu para Ezequiel, para Daniel, você vai ver relâmpago, vai ver fogo, vai ver glória, vai ver trovão, só que não tinha corpo. Agora quando nós clamamos, ele está sentado no trono à destra do Pai. Por quê? Porque hoje ele sentiu. Então quando você está passando a pior murmuração que você reclamou, Deus mata por causa de murmuração. É verdade, matou os israelitas 40. Mas quando você está gemendo, igual a mulher de Jó gemeu, igual o Jó gemeu, que falou, maldito é o dia que eu nasci, igual o profeta Jeremias virou para o Senhor e falou, o Senhor me iludiu, iludido eu fiquei. Aí nessa hora, se o Eterno fosse pensar, mas não tem jeito, o Espírito Santo, por intermédio de Jesus, no corpo fala assim, não, pai, eles têm sentimento, pai, eles são diferentes, eles têm coração, e eu esquadrinho o coração de cada um deles e provo para dar segundo fruto das ações dele. Deus, ele sabe, por isso que ele mandou Jesus para sentir o que nós sentíamos. Jesus se move e a Bíblia diz que ele chora. Quando ele chora, estava ali as capideiras, estava ali os fariseus, os publicanos. Publicanos é normal, eram os funcionários públicos. Estava ali os fariseus e todos aqueles que sabiam que elas eram discípulas de Jesus. Chegaram e disseram assim, não podia esse, que fez que o paralítico levantasse, que o cego vesse, fazesse que esse homem não morresse. Aí Jesus vira e fala para Marta, Marta, onde que ele está? E ela diz que cria. Ela fala, Senhor, ele está ali. Jesus, Senhor, me leve lá. Sabe por quê? Jesus sempre vai querer ouvir dos seus lábios a expressão do perigo que você está correndo, do problema que você está passando, da dificuldade que você está tendo. Jesus fala, onde que está? Está lá. Quando leva Jesus para lá, diz o texto bíblico, que ela vira Marta e fala assim, Senhor, mas já fazem 4 dias. Quantos dias? E ele fede. O defunto fede.
Então ela não creu. Aí ele vai falar para ela: eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Sabe o que eu vim profetizar? Se ainda tiver crença aí, se ainda tiver fé aí, se ainda tiver temor aí, se ainda tiver respeito aí, Jesus, ele vai fazer você ver a glória. Vamos concluir. Jesus fala: onde que está? Está as capideiras chorando, contratadas, falsas, irmão, chorando, mas não tinha sentimento, era pelo dinheiro. Diz o texto que Jesus, ele chega no túmulo e ele fala: tirai a pedra. Por que ele manda tirar? Porque se ele desse o brado do lado de fora, ele morreria sufocado novamente. Então tem coisas que tem que ser tirada, e pedras que você colocou é você que tem que remover. Aquilo que Deus colocou, ele tem o poder para tirar. Agora aquilo que eu coloquei, sou eu que tenho que tirar. Jesus falou: tirai a pedra. Tiraram a pedra, e Lázaro estava lá dentro. E Jesus, o texto original do grego vai falar que ele fala assim: ó, Lázaro, sai para fora. Grita. Quando ele grita, fala o nome Lázaro. Vamos conjecturar, vamos lá para o outro lado, na glória. Lázaro estava morto. Se ele estava morto, eu acredito que ele poderia estar com o profeta Isaías, Ezequiel, Jeremias, Elias, Moisés, com aqueles profetas que estão na eternidade. Eu acredito que eles estão numa mesa. Se existe a ceia, igual Lucas 16:19, o seio de Abraão, eles estão sentados ali, ele está na mesa da comunhão com eles, e ele fala Lázaro, porque se ele fala morte, todos os defuntos que estavam ali sairiam dali. Então ele vira e grita: Lázaro. Lázaro estava como um hebreu sepultado, igual uma múmia, na cabeça, no peito, nos ombros, no cinto, no joelho, nos pés. E ele fala: sai. Ele sai igual uma múmia. E Jesus falou: tira agora da cabeça. Por quê? Agora ele vai se enquadrar no Salmo 101, versículo 3: eu aborreço as iniquidades e não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Vai descendo no peito, porque Jeremias 17:10: eu Senhor esquadrinho o coração para dar segundo o fruto das suas ações. Vai descendo agora no joelho. Ele vai ter um joelho de intercessão, de oração. Vai descendo agora a fita pelos pés, e agora ele vai sair guiado para carregar e levar a palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz: ó, quão bom e quão suaves são os pés daqueles que anunciam o evangelho da paz, que trazem alegres novas de boas coisas. Eu quero orar. Pode orar, pastor Eliseu? Vou orar por vocês, fiquem de pé, e eu quero crer que nós iremos orar agora. E o Jesus que gritou Lázaro, e ele voltou. Se você clamar, se você pedir, se você apresentar que você está nas regiões celestes, você está acima de principado, acima de potestade, você está assentado nas regiões que os anjos habitam. Então se você orar, você vai apresentar o que está morto, você vai apresentar o que tinha parado. Sabe por quê? Jesus vai ressuscitar. Quem acredita nisso? Aleluia. Então vamos orar. Levanta tuas mãos, ou eleva a tua voz, ou ora do jeito que você sabe, mas vamos nos conectar. Eu disse que oração vem do termo do hebraico que é tefilá, que é conexão, e eu acredito que tudo acontece mediante a oração. Eu acredito que a oração, ela é a chave do avivamento, é a chave da vitória, ela move a bipotente mão. A oração do justo, ela é ouvida nos anais celestiais. A oração, Salomão falou que sobe como incenso fumar, como incenso aromático. Em Apocalipse, João também vai repetir isso. Então ore, apresenta, porque eu creio que Jesus vai fazer algo aqui. Alguém vai ter resposta. Alguma coisa que estava morta, parada. Ai pastor, meu ministério, eu não tenho mais vontade de orar, de jejuar, eu não tenho mais vontade de pregar, de cantar. Ah pastor, é aquela empresa, pastor, eu entro lá dentro todo dia, já não tenho mais prazer. E o diabo está falando: passa ela de graça. Só que Deus está falando: eu vou ressuscitar, eu ainda sou o Senhor, eu ainda tenho controle, eu ainda tenho meus métodos, e Ele vai